Os casos de assassinatos por estrangulamento são considerados extremamente perturbadores, tanto para as autoridades responsáveis pela investigação, quanto para o público em geral. Isso acontece devido à natureza íntima e pessoal do ato, já que o agressor muitas vezes precisa estar em contato direto com a vítima para realizar o estrangulamento. Essa proximidade aumenta o impacto emocional e a sensação de vulnerabilidade, além de causar algo único para o criminoso. E no episódio de hoje vamos conhecer mais um desses casos que nos apresenta a psique de um assassino que se vê em um relacionamento íntimo e mórbido com as suas vítimas. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. Em meados de 2017, o estudioso Thomas Hargrove ganhou atenção depois que conquistou um banco de dados que catalogava mais de 751 mil assassinatos cometidos em todos os Estados Unidos. Curiosamente, esse número contava com 27 mil a mais do que o FBI havia registrado. Mas não é apenas esse fato que chamava a atenção, pois Thomas explicou que quando um assassinato ocorre, ele deve ser relatado ao Departamento de Justiça. Porém, alguns estados americanos costumam fazer isso de maneira incompleta. Em resultado, isso atrapalha as estatísticas. E para resolver isso, ao longo de 7 anos, Thomas desenvolveu um código de computador que sondou todos esses erros, além de processar judicialmente alguns desses estados para obter os registros criminais da polícia. Esse esforço, ao lado de vários outros profissionais, deu origem ao Murder Accountability Project, que atualmente possui como vice-diretor o ex-agente do FBI William Hagmaier. Caso você não saiba, foi ele o responsável pelas entrevistas reveladoras feitas com o assassino em série Ted Bundy no corredor da morte, tempo antes de sua execução. Mas onde queremos chegar, e que é importante para o caso de hoje, aconteceu ainda em 2010, quando Thomas era apenas mais um dos jornalistas do jornal Scripps Howard de Indiana. Em agosto daquele ano, enquanto fazia os seus estudos e pesquisas pessoais sobre crimes, Thomas notavelmente percebeu um estranho padrão que vinha ocorrendo desde 1980, onde 15 mulheres foram mortas por estrangulamento. Contudo, o ponto-chave era de que todas aquelas mulheres tiveram seus corpos recuperados de dentro de casas abandonadas por todo o condado de Lake. Imediatamente, Thomas desenvolveu um relatório de maneira gráfica, incluindo uma planilha de suas circunstâncias, e enviou para o departamento de polícia de Gary. Além disso, no final do documento, ele questionou se aqueles casos poderiam realmente significar a presença de um assassino em série atuando na região. Em resposta, um dos tenentes da polícia negou a existência de casos de assassinatos conectados entre si. Thomas ficou transtornado, afinal ele sempre levou consigo o lema que o Departamento de Justiça possui, em que a polícia sempre deve avisar os moradores sobre a existência de um assassino em série. No entanto, Thomas entendeu que na verdade a polícia de Gary estava apenas ignorando ele, pois sabiam muito bem da existência daqueles casos não resolvidos. Mas ele não ficou em silêncio e nos próximos 5 meses de 2010 passou a deixar diversas mensagens ao chefe de polícia e ao próprio prefeito da cidade. E, notavelmente, seria apenas o vice-legista do condado de Lake que passaria a acreditar nos estudos de Thomas. Tanto que ele se levantou e foi falar pessoalmente com os investigadores, mas também foi rejeitado. Ambos ficaram indignados com as autoridades e acabaram descobrindo que mais 3 vítimas poderiam ser acrescentadas à lista. Diante aquilo, estava evidente que o número de casos não resolvidos envolvendo mulheres da cidade de Gary era notável. Para eles, a cidade havia se tornado uma cidade sem lei, em que um assassino em série misterioso estava se tornando cada vez mais prolífico e mortal. Assim, somos levados para 2014, quando uma nova série de assassinatos marcariam para sempre a história policial da cidade de Gary. E Thomas finalmente teria a prova real de que, em todo aquele tempo, ele sempre esteve certo. O primeiro caso aconteceu no dia 13 de janeiro de 2014, quando a dona de casa e mãe, Terry Betty, de 28 anos, desapareceu. Naquele mesmo dia, ela e sua mãe, Gloria Kellam, haviam feito compras na cidade de Gary e tudo parecia bem. Terry até mesmo havia informado que mais tarde sairia para se encontrar com uma amiga. No entanto, no dia seguinte, Gloria recebeu um telefonema de sua filha, onde aos choros ela pedia para que alguém viesse encontrá-la. Ela ficou preocupada, pois Terry tinha problemas mentais, mas ao mesmo tempo eventos como aquele não eram novidade. Já era natural para a família lidar com a mulher demorando dias para retornar para casa. Porém, após a ligação, ela jamais retornaria.
Assim, no final de janeiro, o seu desaparecimento foi relatado à polícia. Em uma conversa com os investigadores, Gloria disse abertamente que Taria era uma mulher vulnerável que, embora fosse adulta, tinha a mente de uma criança de 12 anos. Mas, nas investigações seguintes, a polícia concluiu que possivelmente a mulher tivesse optado em partir e recomeçar uma nova vida. Os familiares, no entanto, foram contra aquela teoria. No mesmo mês, Tanya Gottlieb, de 27 anos, também sumiu sem deixar rastros e teve o seu desaparecimento relatado pelos familiares. Além disso, em fevereiro de 2014, a ex-sogra de Christine Williams, de 36 anos, notou que sua nora havia parado de dar notícias. Ao que parece, Christine era uma mulher que costumava desaparecer e não conseguia se manter em empregos. E por esse motivo, a sogra dela não relatou o seu desaparecimento. Mas além dela, os familiares de Sonia Billingsley, de 53 anos, relataram o seu estranho sumiço às autoridades da cidade de Gary. Os investigadores logo notaram a série de desaparecimentos dentro de uma área comum, mas não conseguiram obter nenhum tipo de pista sobre os casos. E assim, no final de junho daquele ano, uma mulher chamada Tracy Martin, de 41 anos, foi dada como desaparecida. Nos meses seguintes, nenhum novo caso de desaparecimento seria registrado até o dia 8 de outubro, quando Enif Jones, de 35 anos, também desapareceu. A irmã da mulher disse que não havia explicação para o seu sumiço, porque Enif tinha um emprego e era uma mulher gentil sem qualquer ligação com algo que pudesse influenciar no desaparecimento. Nas buscas, as autoridades encontraram o seu carro, um Chevrolet Prism 2001, na garagem de uma residência abandonada da cidade. A polícia usou cães farejadores no terreno da residência, mas nenhum vestígio foi encontrado. Quando, 10 dias depois, enquanto os desaparecimentos eram investigados, a polícia foi chamada para atender um chamado sinistro em um motel de Gary. Ao chegarem lá, encontraram uma jovem afro-americana morta dentro do banheiro do quarto. A cena do crime era peculiar, pois o assassino havia a deixado nua e com o chuveiro ligado sobre o seu corpo. Ainda no quarto, a equipe forense encontrou uma unha quebrada, um botão de camiseta e uma embalagem de preservativo rasgada no chão da sala. Além disso, as camas estavam tortas, indicando que uma luta brutal havia acontecido entre ela e o assassino. Na autópsia, marcas vermelhas ao redor do seu pescoço foram analisadas e o legista indicou que a vítima poderia ter sido estrangulada com algo fino. Posteriormente, a vítima foi identificada como Africa Hardy, de 19 anos. Conforme o caso foi investigado, a polícia conversou com a amiga da vítima, a qual também havia descoberto o corpo. Segundo ela, Africa atuava como acompanhante no site Backpage, onde recentemente havia recebido uma proposta de um sujeito identificado como Big Boy Appetite. Além disso, como forma de proteção, sempre que a garota se envolvia com alguém, ela mantinha contato com sua amiga. Assim, Africa havia a informado que o sujeito estava passando do horário normal de acompanhamento. Ao ver aquilo, ela passou a ligar para a garota, mas Africa não atendia. Em seguida, ela respondeu às mensagens, mas a forma que estava sendo escrita não se parecia nada com a garota. Imediatamente, ela telefonou para um amigo e juntos foram até o motel, onde encontraram o corpo de Africa. Através das câmeras de vigilância, os investigadores viram o sujeito chegando no motel em uma SUV escura e posteriormente entrando no quarto da vítima. O sujeito, até então desconhecido, era a pessoa de interesse no caso. Assim, o perfil do sujeito no site Backpage foi analisado e sua localização apontava para o bloco 600 na 49ª Avenida em Gary. Um mandado de busca foi imediatamente conduzido até a residência, onde Darren Dean Van, de 43 anos, foi preso e acusado pelo assassinato de Africa Hardy. Na época do crime, a jovem de 19 anos havia recentemente chegado em Chicago após conseguir terminar o ensino médio quando, infelizmente, trombou com esse homem. No momento de sua prisão, a polícia não sabia das proporções dos crimes de Darren, mas ele estava prestes a se tornar o horror do departamento de polícia de Gary. Após a sua prisão, a residência de Darren foi investigada e nela foram encontradas diversas evidências de sua culpa, incluindo o celular de Africa Hardy. E no interrogatório, o sujeito se apresentou surpreso por ter sido preso, mas confessou calmamente que durante o sexo acabou iniciando uma briga física com Africa que terminou após estrangulá-la. Darren disse não ter utilizado as mãos, mas depois usou uma corda para finalizar o ato. Em seguida, pôs o corpo no banheiro do quarto. Curiosamente, no momento de sua prisão, ele ainda utilizava a camiseta usada no dia do assassinato e que estava sem um dos botões, o mesmo encontrado anteriormente no local do crime. Além disso, ele surpreendeu os investigadores ao confessar uma série de outros assassinatos.
Assim, nos dias seguintes, Darren levou os investigadores em diferentes quarteirões da cidade de Gary, em que casas abandonadas eram vistas aos montes. Morbidamente, em cada uma delas, corpos eram encontrados. Na primeira, o cadáver em alto nível de decomposição de Terry Betty, desaparecida desde janeiro de 2014, foi encontrado. Posteriormente, em um único terreno com 2 casas, os corpos de Tanya Gatlin, Sonia Billingsley e Enif Jones foram encontrados estrangulados. Em outras 2 residências, os corpos de Tracy Martin e Christine Williams também foram encontrados nas mesmas condições. No fim das contas, o legista do condado de Lake concluiu que todas elas haviam sido mortas por estrangulamento. Em uma coletiva de imprensa, o chefe de polícia John Doughty surpreendeu a todos quando afirmou que Darren estava envolvido em outras mortes além da de África. Além de que o próprio criminoso alegou estar na ativa por mais de 20 anos, mas garantiu que a polícia ainda investigaria aquelas alegações. Durante a coletiva de imprensa, os jornalistas o questionaram sobre o motivo dos assassinatos, mas John não soube responder aquilo e afirmou que o criminoso estava disposto a falar muito de si mesmo. E a partir de agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o apelidado Estrangulador de Gary. Darren nasceu em março de 1971 em Indiana. Não há informações sobre a sua infância, mas sabe-se que aos 20 anos ele ingressou no exército dos Estados Unidos. No mesmo período, Darren se casou com uma mulher 30 anos mais velha chamada Maria. O filho dela, Edward Matlock, futuramente contaria que o casamento nunca o deixou feliz. A diferença de idade era incômoda, e para variar, ele descreveu Darren como um sujeito estranho. Muitas vezes, Edward presenciava o seu padrasto divagando em pensamentos ou falando sozinho. Após pouco menos de 3 anos no exército, Darren recebeu uma dispensa não honrosa e encontrou um trabalho comum em uma agência de empregos. No entanto, acabou sendo demitido e após aquilo não conseguiu encontrar trabalho. A falta de renda fez com que a família se mudasse para a cidade de Gary, onde eles passariam a viver na pobreza. Foi assim até meados de abril de 2004, quando Darren inesperadamente foi preso. Segundo a polícia, naquele ano o sujeito havia ameaçado de explodir a casa do amigo de uma mulher, a qual descreviam como namorada de Darren. Quando as autoridades chegaram, acabaram encontrando ele abraçado com a mulher, enquanto ameaçava de pôr fogo em si e nela com uma lata de gasolina e isqueiro que tinha nas mãos. Por sorte, os policiais conseguiram controlar a situação e prender Darren. Por aquilo, ele acabou sendo condenado a 90 dias de prisão. Ao ser liberado, Darren não retornou para casa, mas sim para Austin, no Texas, onde ficaria até dezembro de 2007, quando foi preso acusado de estupro e agressão agravada. Segundo os relatos, a vítima, de 25 anos, sofreu danos tão severos que os vasos sanguíneos do seu olho esquerdo se romperam. Na época do crime, a garota atuava como acompanhante e foi contratada para o serviço, mas ao chegar foi surpreendida por uma casa estranha e completamente escura. Ao entrarem, em pouco tempo ela foi estrangulada por Darren. O ataque fez com que a mulher gritasse e pedisse para matá-la. Darren, então, se assustou e a largou, mas pediu para que fizesse sexo oral nele. Quando a vítima se negou, ele a espancou e a violentou sexualmente. Por fim, deixou ela ir embora. Assim que a mulher chegou no hospital, os médicos a informaram que havia sobrevivido por pouco. E em julho de 2008, ela identificou Darren e ele foi posteriormente condenado a 5 anos de prisão. Nesse meio tempo, sua esposa, Maria, pediu o divórcio e abandonou ele. De acordo com o Departamento de Justiça Criminal do Texas, o criminoso sairia da prisão apenas em julho de 2013, mas antes foi registrado como criminoso sexual e informou às autoridades que estaria retornando para a cidade de Gary, em Indiana. O estado do Texas, então, erroneamente, enviou o relatório para o condado de Lake, onde considerava Darren como um criminoso sexual de baixo risco. Curiosamente, o relatório havia sido escrito por especialistas que consideraram que dificilmente ele voltaria a cometer outro crime sexual. Conforme os dias passavam, investigadores foram verificar como estava a vida de Darren e não encontraram nada de estranho. Quando questionaram seus vizinhos, eles o descreveram como um homem quieto, mas um bom sujeito. No entanto, fato é de que durante todo aquele tempo de aproximadamente 15 meses, Darren cometeria cerca de 7 assassinatos, todos por estrangulamento. A primeira audiência aconteceria ainda em outubro de 2014, mas Darren logo se provou um homem imprevisível ao ser preso por desacato no tribunal. Em resultado, o processo judicial estava atrasando. No fim do mês, ele se declarou inocente das acusações de assassinato de Africa Hardy, Enif Jones e de uma acusação de roubo. A promotoria estava longe de desejar um acordo e queria somente a pena de morte para o criminoso. Porém, o julgamento acabou sendo adiado a pedido dos advogados de Darren.
E em dezembro de 2015, a juiz do Tribunal Superior, Diane Boswell, recusou-se a ouvir o caso. Assim, mais tarde, o juiz Samuel Capas aceitou processá-lo. O pré-julgamento começou em março, onde Darren foi acusado formalmente pela morte dos restantes das 5 vítimas encontradas. A promotoria novamente disse que pediria pela pena de morte em cada um dos casos. No dia seguinte, Darren foi acusado por tentativa de homicídio e estupro cometidos em 2014. Além disso, foi acusado por ter jogado uma caixa de urina e fezes em um guarda da penitenciária em que esteve preso. O julgamento foi começar oficialmente apenas em 2018, em outubro, onde a promotoria apresentou um acordo de confissão feito com o réu. Durante o julgamento, a acusação apresentou o motivo dos assassinatos como uma forma aleatória que Darren usava para aliviar a pressão que sentia em sua mente. O próprio criminoso alegou em interrogatório que, quando sentia ódio e raiva, ele se distanciava de sua família e procurava pelas linhas ferroviárias de trem ou até mesmo usava ônibus para caçar suas vítimas. De acordo com Darren, quando sentia que estava prestes a perder o controle, ele procurava ficar longe de todos. Diante o tribunal, sua ex-esposa, Maria, o descreveu como um homem amigável, protetor e que se sacrificava pela família ao ponto de nunca ficar desempregado. Ela também disse que Darren era do tipo de homem que não bebia, mas que acima de tudo era solitário. Sua narrativa sobre o assassino em série parecia desconexa da realidade e ao mesmo tempo emocionante, mas estava longe de mudar o destino do criminoso. Ao fim, Darren se declarou culpado de 7 assassinatos e foi condenado a 7 prisões perpétuas sem liberdade condicional. Em agosto de 2021, através do podcast criminal Algorithm, o apresentador Ben Kubrick conseguiu acesso às gravações policiais em que o criminoso alegava estar envolvido em diversos outros assassinatos, sendo todos eles cometidos nos arredores de Chicago, Illinois, Califórnia e até mesmo Texas e Minnesota. Nessas conversas com as autoridades, Darren se negou a confessar os assassinatos cometidos em outros estados, pois temia que isso começasse uma competição interestadual e atrasasse a sua execução. Embora no fim das contas ele tenha feito um acordo para não receber a pena de morte, Darren inicialmente não desejava passar o resto de sua vida na prisão e preferia a morte. Sendo assim, pessoas como o nosso já conhecido Thomas Hargrove acreditam fielmente que Darren seja o responsável por mais de uma dezena de estrangulamentos ao longo dos anos. No entanto, talvez jamais saberemos a real proporção dos crimes de Darren, o também conhecido como o estrangulador de Gary.